É dom? É sorte? É talento? Ou é só trabalho? Afinal de contas, como alguém que nasceu igual a todo mundo chega aí ao topo? Como é que alguém se torna o maior medalhista da história? Como é que alguém se torna um grande empreendedor? Como é que alguém se torna o melhor pai, a melhor mãe do mundo? São pessoas diferenciadas ou é replicável? Dá para seguir os passos dos campeões e se tornar um campeão também? Qual é o código dos campeões? Existe ou não existe? Pois bem, quer saber a resposta para essas perguntas? Então vem comigo que a conversa de hoje é sobre isso. Muito bem, você viu que eu tô até de paletó hoje. Afinal de contas, nós vamos trazer uma pessoa muito ilustre para compartilhar conosco as suas descobertas. Eu vou trazer aqui um dos sociólogos mais importantes do mundo. Ele fez uma pesquisa de mais de 6 anos, onde ele acompanhou os maiores medalhistas de natação do mundo para entender, afinal de contas, o que essas pessoas têm de diferente. Elas de fato são diferenciadas? Foi o dom que fez elas? Foi o talento que fez elas? Como que elas se tornaram os maiores medalhistas do mundo? E o mesmo, né? A mesma resposta acaba indo para outros segmentos, para outras atividades. Então a nossa conversa de hoje vai ser entender qual é o código dos campeões, mas com base em ciência, com base em pesquisa científica. E aí muda a conversa. Porque daí não é o que eu acho, não é o que eu penso, não é o que o senso comum fala. É o que a ciência fala e mostra com fatos e dados se é possível ou não é possível replicar o código dos campeões. Bacana? Bom, como todo bom professor, eu vou trazer aqui o nosso quadro branco. Você sabe que eu preciso de quadro branco e todo professor precisa, senão eu não consigo te mostrar. E é importante você também ver aquilo que eu estou falando. Então, vamos lá para o quadro branco? Vamos! Mas antes, não esquece, me segue aqui nas redes sociais. Todos os dias eu compartilho aqui o fruto dos meus mais de 30 anos de empreendedorismo, além das minhas pesquisas científicas. Eu sou pesquisador e doutorando em economia e negócios pela Universidade de Extremadura, Espanha, e também compartilho o que eu aplico nos meus clientes de consultoria e mentoria. Então, pode consumir com segurança esse conteúdo, pode aplicar nos seus negócios, que ele vai sim te transformar numa pessoa e num empreendedor muito melhor. E não esquece de clicar aqui, dar um likezinho, ajuda, isso é muito importante, assim o YouTube nos ajuda a produzir cada vez mais e melhores conteúdos para você e faz também com que esse material chegue para mais pessoas. E não esquece, clica no sininho, toda semana tem aula nova, bacana? Então vamos lá. Muito bom, vamos trocar de tela, quadro branco. Bom, você sabe que já me acompanha, né? Se você ainda não me acompanha, eu sou o Ângelo. Prazer, muito prazer. Seja bem-vindo. A aula é nossa. Bacana? Então você sabe que eu gosto de ter um mascote. Deixa eu pegar o meu apontador laser para todas as aulas. E o mascote de hoje, já que a gente vai falar no Código dos Campeões, eu entendi que essa imagem faria muito sentido, né? É o que as pesquisas científicas, o que o conhecimento mais profundo consegue mostrar para nós, que ajuda o nosso cérebro a nos transformar numa pessoa melhor. Então é sobre isso que a gente vai falar agora e nós vamos entender com base em ciência se é possível ou não é possível replicar aí os passos de um campeão. Então, o código dos campeões. Por isso que eu acho que esse mascote tem tudo a ver. Então, eu quero apresentar para vocês esse jovem e sorridente pesquisador, que é o sociólogo Daniel Chambliss, né? Ele escreveu esse livro, The Make of Olympic Swimmers, e esse livro, na verdade, está inspirado na pesquisa dele, que ele fez com nadadores. Ele passou mais de 6 anos acompanhando, né, medindo, pesquisando, fazendo cálculos, encontrando evidências, né, de como é a vida, né, o que esses nadadores que foram aí, são os melhores nadadores do mundo, fizeram,
que fez com que ele se transformasse nos melhores nadadores do mundo. E eu vou contar para você, as descobertas dele são surpreendentes. Surpreendentes mesmo. E, de certo modo, nos ajudam também a ter aí um ponto de esperança muito importante. E é isso que eu vou te mostrar agora, quais foram os grandes achados, né, do Dr. Daniel Chambly sobre essa mega pesquisa que ele fez. Então vamos lá. Como se constrói um campeão? Essa é a primeira grande pergunta que precisa ser respondida, se é que eu posso construir um grande campeão. Então vamos lá. Primeira coisa, talento. O cara nasce, dom, foi abençoado, sorte, teve sorte, estava no lugar certo, na hora certa. Dr. Daniel Chambly disse, pode parar. Nem talento, nem dom, nem sorte. Ou seja, um campeão, ele não nasce campeão. E essa é a primeira e talvez a mais importante das descobertas. E que, na verdade, coloca aí uma luz na frente de todo mundo. Eu, você, qualquer pessoa. Nós podemos nos tornar um campeão? Sim. Segundo as pesquisas do Dr. Daniel Chambly, sim. Todos nós podemos nos tornar campeões, uma vez que o campeão não depende de talento, dom ou sorte. Então vamos lá, vamos entender o que foi que o Dr. Daniel Chambly encontrou. Então, primeiro ponto de construção de um campeão, qualidade oculta nos detalhes. O que é que ele quis dizer com isso? Ele criou uma expressão chamada mundanidade da excelência. Olha que bacana! Ou seja, ele quis dizer que a excelência é mundana. A excelência, ela acontece e existe neste mundo, no mundo físico, não no mundo da imaginação. A excelência não é algo nato, não é algo que é privilégio de alguns escolhidos, não. A excelência é tão mundana que ela pode ser desenvolvida. Então, o que ele colocou como primeiro ponto importante sobre a construção de um campeão é a atenção constante aos detalhes na repetição dos treinos diários. O que ele quis dizer com isso? Fácil de compreender. Não é só treinar por treinar. Não é só fazer por fazer. Eu preciso atenção e feedback sobre o que eu estou fazendo. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo está sendo feito da forma correta ou não. Eu preciso saber se o que eu estou fazendo, se as repetições que eu estou fazendo me tornam melhor na repetição seguinte ou se na repetição seguinte eu estou exatamente igual à repetição que eu fiz agora. Ou seja, eu preciso evoluir a cada novo movimento, a cada repetição. Daí ele cunhou que atenção aos detalhes conta. Ou seja, eu preciso, treino a treino, evoluir. E eu só consigo evoluir se todos os meus treinos são monitorados, são acompanhados e se a cada treino eu repito, atento a todos os pequeníssimos detalhes. Faz sentido? Boa! Vamos para a segunda qualidade que ele trouxe. Conjuntos de práticas, hábitos e rotinas simples, porém rigorosamente mantidos. Eu vou até mudar de tela porque isso aqui... Se eu pudesse pegar a pesquisa do Dr. Daniel e dizer assim, né, qual é a parte mais importante da pesquisa dele? E que talvez acende a maior luz de todas. É isso. De forma bem resumida, o que ele disse ali é o seguinte, que esses grandes campeões, né, esses mega campeões, na verdade, o que eles fazem no dia a dia deles, a rotina do dia a dia deles, não tem nada de complexo. Muito pelo contrário. É uma rotina de atividades simples. Simples, porém repetidas continuamente. Vou até trazer a imagem de volta aqui. Ou seja, conjunto de práticas, hábitos e rotinas simples. Veja, não tem nenhum exercício complexo, nenhum hábito complexo, nenhuma rotina que não possa ser feita por outras pessoas. Porém,
rigorosamente mantidos. E possivelmente essa seja, na minha forma, na minha compreensão, né, a parte mais difícil e que talvez possa separar um campeão de um não campeão, que é o rigor da rotina. Ou seja, eu fazer todos os dias aquilo que precisa ser feito. Mas calma que tem mais, tem umas coisas bem interessantes à frente. Vamos lá, vamos seguir. Segundo, estrutura social e ambiental. Antes de eu ler a pesquisa dele, eu falava muito sobre isso porque a neurociência traz já conclusões muito importantes sobre o que em neurociência a gente chama de modulação ambiental. O que é modulação ambiental? Deixa eu voltar um pouquinho aqui, isso é bem importante. Veja só, modulação ambiental significa dizer o seguinte: se eu quero, né, ser uma pessoa que tem uma alimentação saudável, que tem uma atividade física bacana, que dorme na hora certa, que acorda na hora certa, né, que tem uma vida voltada para uma vida de produtividade. Não é compatível eu conseguir manter uma vida dessa se eu estiver inserido e cercado de pessoas que têm uma vida oposta a isso. Ou seja, se eu estou cercado de pessoas que são sedentárias, usam drogas, bebem o tempo todo, fumam, vão à festa, não tem uma rotina de alimentação saudável, não tem uma rotina de atividade física, eu muito difícil consigo me comportar diferente desse grupo. Por quê? Porque, de certo modo, nós acabamos mimetizando os comportamentos de grupo. Daí a importância de a gente compreender se o ambiente que nós estamos inserido, né, se o ecossistema que nós fazemos parte, contribui para o nosso crescimento ou não contribui para o nosso crescimento. E o que o Dr. Daniel trouxe é exatamente isso também. Olha só. Estrutura social ambiental. Então, o que ele disse? Estar inserido em uma comunidade que compartilha dos mesmos objetivos é fundamental. Se eu quero ser, né? E aí ele percebeu, os nadadores, eles estavam inseridos em qual comunidade? Em nadadores que seriam campeões, que queriam ser campeões. Não dá para alguém que quer ser um campeão estar inserido em uma comunidade de pessoas que fazem o possível. Não é compatível. Eu preciso me cercar de pessoas que têm os mesmos objetivos que os meus. Se eu quero ser um campeão, eu preciso me cercar de campeões. Quer ver outra coisa importante? Competitividade saudável, ou seja, a competição é importante, ela estimula, né? Ela gera uma referência. Suporte de treinadores e sistema de motivação intrínseco e extrínseco. Olha como é importante isso, suporte de treinadores, ou seja, é muito difícil você conseguir alcançar o sucesso sozinho. Você precisa de alguém, e aí vai de encontro àquilo que estava lá no primeiro item, de alguém que enxergue o que você está fazendo e tenha conhecimento, tenha capacidade de corrigir o que você está fazendo. Ou seja, há uma expectativa e há uma entrega. O feedback é fazer com que a gente consiga associar a expectativa à entrega. Como? Eu preciso de alguém que me ajude. Por quê? Porque tem coisas que a gente não consegue ver. Então, olha, ele trouxe exatamente isso, né? O suporte de treinadores e sistema de motivação intrínseco, ou seja, eu tenho que querer. Intrínseco, é minha vontade de ser um campeão. É minha vontade de ser um pai melhor. É minha vontade de ser um empreendedor melhor. Não é porque os outros querem, é porque eu quero. E agora eu preciso estar num ambiente que também gere uma motivação que também venha de fora. E aí volta a história da estrutura social. Eu estou inserido em um ambiente que me motiva a ser melhor ou estou inserido em um ambiente que me motiva a ser pior? Bem, bem importante isso. Outro item fundamental. Disciplina e perseverança. Não são necessariamente os mais motivados. Olha que interessante isso. Mas são os que mantêm mais constância e disciplina aos treinamentos. Eu falo muito disso, tá? E ouço isso com alguma frequência. As pessoas, Ângelo, como é que você consegue, cara, estudar, viajar, treinar, triatlo? Como? Onde é que você arruma motivação para isso? Mas eu falei isso centenas de vezes. Não é motivação, é disciplina. Eu treino todos os dias, 7 dias por semana.
Mas eu dou consultoria, dou treinamento, viajo, palestra, dou aula, estudo, faço doutorado. Não tem motivação que te arrume vontade para acordar às 5 da manhã e sair para treinar. Chegar às vezes no hotel 10 da noite e treinar depois de um dia exaustivo. Não tem motivação. Tem disciplina. Então, é fazer o que deve ser feito, não o que você quer fazer. E é exatamente o que ele traz aqui, né? Não são os mais motivados, são os que têm mais constância e disciplina. Essa quarta questão é muito importante também. Desmistificação do talento natural. Aí volta a história. Não é talento, não é sorte, não é dom. Habilidades extraordinárias são o resultado da prática deliberada e eficaz e não da habilidade inata. Ou seja, não é aquilo que a pessoa nasceu para ser, mas é aquilo que ela trabalhou para ser. Olha que diferente isso. Ou seja, o sucesso não é aquilo que a pessoa nasceu para fazer, mas é aquilo que ela trabalhou para fazer. Muda tudo. Muda o jogo. Porque quando eu digo que o sucesso não depende de eu ter nascido para o sucesso, mas sim que o sucesso depende de eu trabalhar para ter o sucesso, significa dizer que o sucesso é algo possível de ser alcançado por todas as pessoas. Não estamos falando que é fácil, mas estamos falando que sim, que é possível. Então, o que eu quero trazer para você agora? Deixa eu voltar para cá. Gostou da pesquisa? Então, antes da gente ir para o final, é importante a gente fazer uma pequena reflexão. Gostou da pesquisa dele? Ela acende uma luz, acende, né? Porque é muito comum, eu acredito que você conheça também, pessoas que muitas vezes usam da desculpa, mas eu não nasci para isso. Mas eu não nasci para ser um empreendedor de sucesso. Não, isso é para quem nasceu. Né? Não, mas eu não nasci para ser um atleta. Não, isso é para quem nasceu. Não, eu não nasci para acordar de manhã para treinar e trabalhar o dia inteiro e estudar à noite. Eu não nasci para isso. Na verdade, ninguém nasceu para nada. A gente trabalha para ser aquilo que nós gostaríamos de ser. E agora o que é mais importante compreender é que não é senso comum, não é o que eu acho, o que eu penso, o que eu deixo de pensar. É pesquisa científica. Ou seja, é fatos e dados, não tem como negar que sim, isso é uma verdade. Então, quer ver agora como você pode aplicar isso, né? Como você pode aplicar os resultados da pesquisa do Dr. Daniel Chambliss na sua vida? Então, quer ver? Vem comigo, olha que bacana isso aqui, ó. Então, esse é o código para você. Essa é a parte mais importante da nossa aula, indiscutível, assim. Você compreender que se você fizer isso, você vai também conseguir o sucesso naquilo que você quer ter. Primeira coisa, os detalhes importam. Ou seja, não menospreze coisas pequenas. Aquele treininho simples da manhã, não menospreze. Não menospreze meia hora de leitura por dia. Não menospreze a água. Não menospreze a boa alimentação. Não menospreze sono de qualidade. Não menospreze horas de qualidade com você. São coisas que parecem não ter importância, mas têm um peso muito grande. Então, os detalhes importam. E a mesma coisa na sua empresa. Os detalhes financeiros importam. R$50 que você usa no caixa para fazer alguma coisa que não se relaciona com a sua empresa. Importa? Importa. Muito. Aquele bom dia que você não deu para o seu funcionário, importa? Importa. Aquele feedback que você não deu porque você tinha coisas que talvez eram mais importantes para os outros, mas não era para você. Importa? Importa. Então, detalhes importam. Outra coisa, modulação ambiental. Não tem como você ser uma pessoa de sucesso se você não está inserindo no ambiente onde as outras pessoas também querem ser pessoas de sucesso. Ou seja, certifique-se, cerque-se de pessoas e frequente lugares que te ajudem a se desenvolver. Isso é muito importante. Muito, muito. Se você pretende ser uma pessoa que vive uma vida saudável, não dá para você estar inserido no ambiente de pessoas que bebem, fumam e usam drogas. Não é compatível. Não tem como, né? Terceiro, você não tem que querer fazer. Você tem que fazer. Faça o que deve ser feito e ponto final. Sem discutir. Tem um post meu que foi um dos posts mais compartilhados.
eu fiz um post dizendo o seguinte, que eu acordo de manhã não para fazer o que eu gostaria de fazer. Eu acordo todos os dias de manhã para fazer aquilo que deve ser feito. Ponto final. Não interessa se eu quero ou não quero fazer, se eu gosto ou se eu não gosto de fazer. Eu sei que eu tenho atividades que vão me gerar resultado. Então, as atividades eu vou fazer. Ponto final. Certo? Quarto, não é talento. E aqui é muito importante. Não é talento. É fazer com frequência aquilo que te torna melhor. Novamente, não é talento, é fazer com frequência aquilo que te torna melhor. E aí entra o fator disciplina. E talvez a coisa mais difícil para boa parte das pessoas. Por quê? Porque a zona de conforto, chegar em casa, se largar no sofá é bom. Ninguém está falando que não é. Ninguém está falando que se transformar em uma pessoa de sucesso é algo fácil, simples e que não dói. Dói. Não é fácil? Não é fácil. Não é simples? Não é simples. Mas é possível. E não é inalcançável. É alcançável para todos. Mas o grande concorrente da maior parte das pessoas que não conseguem o sucesso são elas próprias. E por fim, e não menos importante, tempo. Tempo. O sucesso não vai acontecer do dia para a noite. Não existe fórmula mágica. Não existe 7 passos para o sucesso. Não existe atalho. Não existe truque. Para tudo existe um tempo. Eu não formo um campeão do dia para a noite com atalho. Eu não formo um empreendedor de sucesso do dia para a noite com atalho, com truque, com fórmula mágica. Eu não construo uma empresa sólida do dia para a noite. Exige tempo. Para tudo exige tempo. De ir para a academia e ver o seu corpo melhor, de mudar os seus hábitos alimentares e perceber a diferença na sua vida, de construir uma empresa e ver ela gerar lucros para você, tudo exige tempo. As coisas acontecem no seu tempo, não no nosso tempo. E daí a necessidade de tomarmos o cuidado, de nos livrarmos, né, da avalanche que nos é proporcionada todos os dias de fórmulas mágicas, de atalhos para lugares que simplesmente ninguém nunca chega. Tempo. Tempo é o fator que determina se você vai, de fato, chegar onde que você quer ou não. Bacana? Gostou? Pois bem, o que fica dessa aula e para mim a mensagem mais importante que a pesquisa do Dr. Daniel Chambliss deixou? O sucesso é replicável? É. É. Ponto final. Nós nascemos para o sucesso? Podemos até afirmar que sim. Agora, se iremos nos transformar em pessoas de sucesso, a gente vai entender, segundo as pesquisas do Dr. Daniel Chambliss, que o único responsável por essa resposta é cada um de nós. Eu nasci para o sucesso? Sim. Eu vou me transformar para o sucesso? Sim. Desde que eu esteja disponível a andar pela estrada que me conduz para o sucesso. Então, pense sobre isso. Não te esqueça, salva essa aula para você assistir de novo. É importante. Veja de novo essa aula, replique essa aula, mostre para os seus colegas, compartilhe com a sua família, compartilhe com as pessoas que você gosta, porque você precisa fazer com que quem está em volta de você também queira fazer parte do sucesso. Porque senão você não vai conseguir. E a estrada do sucesso, ela existe, ela está trilhada, mas depende de você querer embarcar nessa estrada e seguir a jornada dela. Bacana? Espero que tenha gostado desse conteúdo. Mais uma vez, me segue aqui nas redes sociais. Não deixa de dar o seu like nesse vídeo. Mais uma vez, se esse material foi relevante para você, compartilhe com seus colegas, é muito importante pra gente. E clica no sininho para você ser avisado que toda semana tem aula nova no canal, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço, muita paz, saúde e sucesso!